tabela periódica moderna. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Fala comigo, energia, energia, energia. Então vamos embora para a nossa aula sobre disposição dos elementos na tabela periódica atual. Na tabela periódica moderna, galera. Sucesso! E para o som, e vamos lá. Olha só, gente. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a disposição dos elementos químicos na tabela periódica moderna, tá? Então vamos lá. Galera, então tá aí a tabela periódica atual, tá bom? Tá aí a tabela periódica atual. Primeiro detalhe, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Lembrem do que eu falei na aula passada. Na tabela periódica de Mendeleev, os elementos foram organizados em ordem crescente de massas atômicas. Na tabela periódica atual, esses elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, tá bom? E aí o que acontece? Quando você pega uma tabela, você vai ter aqui, ó, o símbolo do elemento. Nem todas as tabelas vai vir escrito o nome do elemento, principalmente as tabelas de vestibular. Nem tabela periódica tem, né? Não é nem tabela periódica tem. Quando eles dão alguma informação que vocês precisam sobre a tabela, eles colocam lá no enunciado da questão. Mas aí, você vai ter então o elemento, tá? O elemento, o símbolo do elemento. Aqui você vai ter o número atômico e aqui embaixo você vai ter o quê? A massa atômica do elemento. Então tá aqui, ó, hidrogênio 1 e a massa 1,0 alguma coisa arredondando para 1, tá? Então aí você pega, por exemplo, aqui, ó, carbono, número atômico 6, massa atômica 12,01 ou simplesmente 12, tá? Ah, flúor, número atômico 9 e a massa atômica 18,9, que a gente arredonda para 19, perfeito? Então aqui, essa é a estrutura da tabela periódica atual que todos vocês aí conhecem. E o que eu tenho aqui, Motinha? O que eu tenho aqui? Então vamos lá. Primeira coisa, 7 linhas, tá? 7 linhas horizontais que a gente chama de períodos. Então você vai ter aqui, ó, primeira linha, que vai conter 2 elementos, ó, primeira linha, segunda linha, tá aqui a segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta, sexta, sétima linha, ou seja, 7 períodos, 7 períodos. Então, na tabela periódica nós temos 7 períodos. Ô, Mota, mas e aquelas 2 linhas lá de baixo? Eu coloquei aqui, ó, marquei de azul esse quadradão aqui, porque eles vão estar aqui, ó. Essa linha aqui, ó, tá aqui dentro, ó. Essa outra linha tá aqui dentro, ó. Repara o seguinte, ó, você tem aqui, ó, número atômico 71 e aqui 57. Então é como se fosse baralhos de uma carta, ou melhor, cartas de um baralho. Ah, TDAH! É como se fosse cartas de um baralho. Então você vai ter lá atrás, número atômico 57, na frente 58, 59, 60, na frente 61, 62, 63, 64, isso onde? Isso aqui, ó, lá no fundo. Então vai vindo 68, 69, 70, 71. Chegou no 71, segue para frente, ó, 72, 73, 74 e vai adiante, tá bom? Então, ó, os elementos estão organizados em ordem crescente do número atômico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 e vai. Ou seja, os elementos estão em ordem crescente de número atômico. Só que aí tem um detalhe. Quando chega aqui, ó, para não ter ficado muito extenso, porque senão, meu querido, se a gente colocasse essas 2 linhas aqui, ó, aqui de forma extensa, a tabela ia ficar expandida. Imagina essa tabela aí, ó, com esses 2 aqui, ó, ela ia ficar muito expandida. Então o pessoal jogou para fora
tá? Mas na verdade esses elementos estão lá dentro, tá bom? Então, ó, número atômico aqui, ó, 103, mas aqui é 69. Então vai ter 69, 90, 91, 92, 89, perdão. 89, 90, 91, 92, 93, 102, 103 que é a portinha e aí segue, tá bom? Então esses elementos estão aqui dentro, tá bom? Então show. Então, 7 linhas horizontais que são chamadas de períodos. O que mais? 18 colunas, que nós chamamos de colunas, grupos ou famílias. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 colunas. Cada coluna dessa corresponde a uma família, a um grupo. Moto, o que a gente tem de interessante nesses períodos e nessas famílias? Gente, todo mundo que está no mesmo período tem o mesmo número de camadas. Camadas eletrônicas, nível de energia. Então, todo mundo que está aqui no nível 1, no período 1, tem só uma camada, que é a camada K, que contém elétrons, né? Todos os elementos que estão aqui, ó, no período 2, tem 2 camadas, K e L, contendo elétrons. Todo mundo que está no terceiro período tem o quê? 3 camadas, contendo elétrons, K, L e M, assim por diante, tá? Então, todos os elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas. E todos os elementos que estão numa mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. Algumas literaturas vão dizer que são propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, todas as propriedades desses elementos aqui, ó, as propriedades químicas desses elementos são semelhantes. As propriedades químicas desses elementos são semelhantes. Desses elementos são semelhantes. Portanto, todos os elementos de uma mesma família, se é da mesma família, é porque é parecido, né? Se é da mesma família, é porque é parecido. Então, nós temos 7 linhas, 7 períodos e 18 famílias. O que mais que a gente tem? Temos os elementos naturais. O que são elementos naturais? São os elementos naturalmente encontrados na natureza. Elementos naturais são os elementos encontrados na natureza. Nós temos os elementos naturais e também temos os elementos artificiais. Temos os elementos naturais e temos os elementos artificiais. Deixa eu me deslocar para cá, senão eu vou ficar em cima das coisas. Vamos passar para cá. Para cá tá bom. Então olha só. Elementos naturais são aqueles encontrados na natureza. E os artificiais são aqueles sintetizados pelo homem. Foram sintetizados pelo homem. Então, todos os elementos escritos de branco aqui nessa tabela, ó, de branco, tá? São artificiais. E aí, existe uma classificação para os artificiais, com base na posição do urânio na tabela periódica. O urânio está aqui, ó, urânio 92, número atômico 92. Todos os elementos artificiais que estão antes do urânio são chamados de cisurânicos. Elementos cisurânicos. O que são elementos cisurânicos? São os elementos artificiais antes do urânio. E aí a gente vai ter o tecnécio, que está aqui, número atômico 43, e vamos ter o promécio, que está aqui, número atômico 61. Beleza? Outras literaturas vão trazer outros elementos aí como artificiais, tá? Como o frâncio, o astato, mas esses dois aí é clássico, tá? É o clássico de todos os livros, de todas as literaturas, perfeito? É o que vocês têm que saber. Inclusive, é importante saber só essa questão mais aí de classificação, tá? Cisurânicos e transurânicos. O que são transurânicos? São os elementos artificiais depois do urânio. Só que aí agora você vai perguntar, Mota, mas por que colocou o urânio aí como referência? É porque depois do urânio todos são artificiais. Perfeito? Depois do urânio, todos os elementos químicos são artificiais. Número atômico do urânio, 92. Acima de 92, ou seja, de 92 adiante, todos são artificiais. Então nós temos os elementos naturais e os artificiais.
Os artificiais podem ser cisurânicos, estão antes do urânio, e os transurânicos estão depois do urânio. O que mais que a gente tem na tabela periódica? Os metais. Temos os metais. Temos também quem? Inclusive os metais, eles compõem a maior parte da tabela periódica. Eles estão onde? Você vai vir aqui, ó, dependendo da tabela que você tiver, porque algumas tabelas carregam consigo ainda o que eram chamados de semimetais ou metalóides. Não existe mais na tabela atual semimetais. Não existe na tabela atual semimetais ou metalóides, tá? Aí você vai chegar aqui no boro e vai fazer uma escadinha. Tuf, 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 faz uma escadinha, faz uma escadinha. Todo mundo que ficou pra cá são metais, tá bom? Todo mundo que ficou pra cá são metais. Quem ficou aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, são os ametais, também chamados de não metais. E quem está aqui, ó, são os gases nobres, tá? Então, na tabela periódica nós temos metais, ametais e os gases nobres. O que você pode falar? Opa, calma aí. Vocês estão vendo o hidrogênio aqui? O hidrogênio ele ficou do lado de cá, mas ele não é metal. O hidrogênio ele é ametal, viu? Ametal, tá? Inclusive, tem tabela periódica que coloca o hidrogênio aqui. Tem tabela que coloca o hidrogênio aqui. E tem tabela que coloca ele no meio. Depois nós vamos explicar mais sobre isso aí e os porquês, tá? Mas saiba que hidrogênio é um ametal. Escreve isso no seu caderno, que absurdo. Escreve isso no seu caderno. Hidrogênio é ametal. Bom, sobre os metais, o que é bom vocês saberem sobre os metais? Galera, os metais são o quê? Bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, tá? Eletricidade. Outro detalhe, se você esquentar um metal, a sua condutividade elétrica diminui, tá? Então o metal é desse jeito. Você esquenta, aí a condutividade elétrica dele diminui. São o que mais? São dúcteis. O que é dúctil? Capacidade de formar fio. São maleáveis, capacidade de formar lâminas, tá? Então são dúcteis, maleáveis, são sólidos nas condições ambientes, exceto quem? Exceto o mercúrio. Cadê ele aqui, ó? Mercúrio é líquido. Então, nas condições ambientais, metal é o quê? Metal é sólido, exceto o mercúrio, Hg. Exceto o mercúrio, tá bom? Exceto o mercúrio. Gente, vocês têm que saber bater o olho no elemento e falar o nome dele. É claro que você não vai memorizar a tabela toda, tá? Não precisa. Mas, à medida que vocês forem fazendo questões, tá? Vocês vão perceber aí que tem alguns elementos que vocês têm que identificar. Então, esse povo que tá aqui, esse povo que tá aqui, tá? Esses aqui, ó. A moto, a tabela toda? Não, quase toda, tá? Alguns que estão aqui, tá? Vocês vão perceber que à medida que vocês forem fazendo atividade física, exercícios, tá? Questões, vocês vão perceber quais são os elementos que mais caem e aqueles que você tem que saber o nome, né? Olhar o símbolo e o nome, perfeito? Outro detalhe importante também é o seguinte, que a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula, tá bom? Primeira letra maiúscula, segunda minúscula, tá bom? Então, se tiver duas letras, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Se for só uma letra, é maiúscula, tá? Beleza. E os ametais? Os ametais, gente, eles são maus condutores de calor, mau condutor de eletricidade, tá? Então, é totalmente o oposto aí dos metais. E os gases nobres? Os gases nobres têm um negócio muito interessante. Os gases nobres são os únicos elementos naturalmente estáveis. Escreve isso aí, #OBS. Os gases nobres são os únicos elementos naturalmente estáveis. E o que você quer dizer com isso, Mota? Eles não estão afim de ligar com ninguém. Tá? Naturalmente não faz ligação química, não junta com ninguém. Por quê? Eles já são estáveis, sozinhos. Eles querem ficar sozinhos. Quais são os gases nobres? Tá aqui, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio.
Hélio necessita. Olha só o macetinho aqui, ó. Olha o macetinho aqui, ó. Tem uns macetinhos aqui que é pra gente lembrar, ó. Tem um macetinho aqui, ó. Tem um macetinho aqui, ó. Tive um aluno chamado Hélio, né? Eu tive um aluno chamado Hélio, e esse Hélio, cara, Hélio era apaixonado por Karina. Então, ó, Hélio necessita da harmonia de Renata, perdão. Ele era apaixonado por Renata, tá? Hélio, ele era um aluno apaixonado por Renata, apaixonado. E aí a gente brincava na sala que Hélio necessita, oh meu Deus, passei a bichinha, volta. Hélio necessita da harmonia, do carinho, do cheirinho de Renata, tá bom? Isso aqui é só um macetinho para memorizar, tá? É bom a gente usar alguns macetinhos desses pra gente memorizar certas coisas, mas isso não é aprendizado. Eu aprendo quando eu compreendo, tá? Mas eu preciso usar aí de alguns artifícios, como frases, musiquinhas, tá? Mnemônicos, para que eu possa memorizar mais facilmente aí as coisas. Gente, já falei várias vezes sobre isso aí. O cérebro só memoriza de duas maneiras. Ou por processo bioquímico, né? De alto impacto, reações bioquímicas de alto impacto, ou processo de repetição. Aí você precisa de o quê? Fazer processo de repetição, gerar emoção nas coisas. Como que você pode gerar emoção nas coisas? Criando uma musiquinha, tá? Escrevendo coloridinho, beleza? Criando uma frasezinha, uma brincadeirinha. Isso aí é muito mais fácil para o cérebro memorizar. Então, quanto aos gases nobres é esse. De novo, ó. Hélio necessita da harmonia, do carinho, do cheirinho de Renata. Ah, Mota, harmonia com A, carinho com K. Gente, isso é só uma maneira de eu lembrar. É igual aqui, ó. Hoje li na capa Rubídio César e Frâncio. Bebi magnésio na casa do senhor Barão de Rabicó. Ó, como é que é? Bebi magnésio na casa do senhor Barão de Rabicó. Fui! Claro! Briguei e atirei. Os 7 porquinhos. Tá vendo aí? Então tem umas frasezinhas aí, tá? Vocês podem pesquisar aí, tem muitas frasezinhas para poder lembrar, né, os nomes desses elementos aí, perfeito? Outra coisa importante, de novo, se os gases nobres são naturalmente estáveis, quer dizer que eles não fazem ligações químicas. Naturalmente não se ligam um com o outro, não se ligam, tá bom? E outro detalhe que você tem que saber, bromo e mercúrio, tá? São os dois elementos líquidos que temos aqui na tabela periódica, tá? Bromo e mercúrio são líquidos, tá? Esses vermelhinhos são todos gasosos, tá bom? Então gás nobre é gasoso, Flúor, a substância flúor, tá? Aqui é o elemento. A substância flúor é F2. A substância cloro é Cl2. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, ele só tem um átomo. A substância é formada por vários átomos, mas são monoatômicos. Ela é uma substância monoatômica. Aqui, quando eu falo F2, Cl2, Br2, isso é uma molécula, tá? Gás nobre não é molecular, tá? Gás nobre é monoatômico. A substância é formada por um átomo só, tá bom? Então, esses caras são gasosos, viu? Substâncias como flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio e aqui o hidrogênio, beleza? O restante aí tudo sólido. Perfeito? Então é isso aí. Te vejo na próxima aula e na próxima aula nós vamos falar de quê, Matinha? Vamos ver a configuração eletrônica na tabela periódica e vamos ver a nomenclatura dos períodos, das famílias, vamos ver um bocado de detalhe, beleza? Então é isso aí. Ficamos por aqui. Beijo na próxima aula. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.